Olá, eu sou o Celso, da Universidade da Luz. Nesse nosso novo encontro, nós vamos falar sobre alguns temas que preocupam muitas pessoas. Nas minhas palestras, as pessoas me fazem essas perguntas. Então, eu resolvi fazer uma série de vídeos para esclarecer algumas delas, de tal forma que outras pessoas que não conseguem estar presentes nas minhas palestras possam também ter uma visão de como é que a vida funciona em certos aspectos. Me perguntaram muitas vezes como que se forma um sentimento. Bem, nós recebemos uma informação e essa informação passa por um crivo, passa por uma análise e nós emitimos uma opinião de valor, um juízo de valor sobre aquilo. E nós temos uma estrutura formada por vários paradigmas, que são informações que nós temos como certas, como verdades absolutas, como questões indiscutíveis, como algo que faz parte do nosso ser. Se acontecer alguma coisa que contraria essa verdade, nós nos sentimos contrariados. É como se aquilo fosse contra nós, como se aquilo destruísse o nosso próprio ser. Então, em cada julgamento, o que nós pensamos a respeito daquilo que julgamos gera um tipo de sentimento. Se se alinha com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós acreditamos, com a nossa verdade, nós temos um bom sentimento, aquilo alimenta o nosso espírito, se consolida mais ainda como verdade e nos dá um nível de autoconfiança maior a respeito daquilo que nós já somos. Mas se aquilo for contra aquilo que nós temos gravados em nosso ser, aquilo, se for contra a nossa lógica, então isso gera um sentimento de desconforto, de desagrado, de insatisfação, e nós não aceitamos aquilo como alimento para o espírito. Mas a informação chega e às vezes ela vem de uma forma tão insistente e persistente que nós somos às vezes obrigados a receber e aceitar aquela informação. Então nós ficamos contrariados, nós ficamos infelizes, nós ficamos doentes, mas não pela informação em si que nos penetrou, mas pela nossa estrutura lógica que nos dá o comportamento psicológico em relação àquilo que chegou. É o que nós pensamos sobre o que acontece que faz com que nós tenhamos o sentimento bom ou ruim. Daí pode gerar doença, pode gerar saúde, pode gerar desequilíbrio, pode gerar mais equilíbrio, pode gerar paz interior ou pode gerar conflito interno. Depende da nossa posição interna, dos paradigmas que nós temos. Nem sempre os nossos paradigmas correspondem àquilo que é verdadeiro. Nós estamos vivenciando uma experiência humana, e como experiência humana ela é apenas uma fase da vida na sua plenitude, na sua totalidade, e nós não dispomos de todas as informações no último nível de informação que a vida tem para nos oferecer. Nós temos informações parciais, de descobertas pessoais ou de heranças culturais. Então, às vezes, nossos paradigmas precisam ser mudados e essas informações que nos chegam e que nós as submetemos a julgamentos, elas são informações que estão aqui acontecendo, estão chegando para promover alterações no nosso ser. Então é preciso avaliar com cautela aquilo que nós recebemos como informação para ver se aquilo realmente tem fundo de verdade, se não tem fundo de verdade. Eu preciso me conhecer melhor para saber se a informação pode ser incorporada ou não. Então o sentimento se forma a partir do julgamento. Bem, a outra pergunta é como se formam as doenças? Bem, nós somos a própria vida em expressão. Somos o elemento positivo da vida. O espírito é a natureza positiva da vida. Mas existem duas naturezas, duas polaridades nas informações que constituem a nossa essência. Tem a polaridade positiva e a polaridade negativa. Do que eu estou falando? Eu estou falando de informações, conhecimentos, aquilo que constitui o nosso espírito, o nosso ser. Se as informações são construtivas, positivas, belas, úteis, acrescentam valor, então elas fazem parte daquilo que alimenta a vida. E se elas são negativas,
se fazem parte do conjunto de valores que dão medo, que enfraquecem, que tiram poder, que tiram autoestima, que nega a própria vida, então elas são energias negativas que consomem as energias positivas, portanto, vão minando as nossas forças, minando a nossa própria vida. Daí surgem as doenças. Conforme o tipo de comportamento que nós temos, de palavras que nós usamos, conforme são os pensamentos que nós temos, conforme são as nossas atitudes e ações, então nós acumulamos as energias negativas ou positivas, sendo que as positivas nos dão um estado de ânimo melhor, mais capacidade, mais acesso à inteligência, mais poder, mais energia, mais vitalidade. E as negativas nos dão enfraquecimento, perda de poder, perda de capacidade, perda de habilidade, perda de visão de perspectiva, perda de visão de possibilidades e, por fim, causam também a doença e até pode levar à morte. Então, as doenças se formam a partir das circunstâncias negativas alimentando a nossa estrutura psicológica e o nosso corpo físico. Uma outra pergunta, também muito comum nas minhas palestras, é a pessoa perguntar como se produz a cura. Se eu estou com uma doença instalada, sinal que eu alimentei um processo negativo. Então, eu preciso verificar o que está acontecendo, o que estou pensando com mais frequência, com mais recorrência, e ver o antígeno, que seria o pensamento oposto, a atitude oposta, o comportamento oposto, a palavra oposta, o modo de ver, o modo de ser. É preciso que eu gere uma mudança interna para que aconteça uma mudança externa. É preciso que eu tenha pensamentos sãos para que o meu corpo tenha saúde. Então, eu preciso de verificar a frequência dos meus pensamentos negativos para criar pensamentos de oposição a esse negativismo. Esse é o antígeno. Esse é o elemento que nós vamos chamar de anticorpo, aquele que é o elemento da energia vital, aquilo que dá a saúde no lugar da doença. Combater doença ou combater a negatividade adianta? Não, só piora. Quanto mais eu combato a negatividade, mais eu penso na negatividade. Então, a questão é não me importar com a minha negatividade, mas dar mais importância, dar valor ao que é positivo, aquilo que constrói, aquilo que me alinha com a melhor qualidade de vida. Esse é o antígeno, esse é o remédio, essa é a cura. Outra pergunta é, como se forma a homossexualidade? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Durante muitos anos eu ouvi essa pergunta. A questão é bem simples. Se você teve uma vida passada e você foi do sexo oposto, você já nasce com uma tendência natural para ter comportamentos do sexo oposto. A fase primária da educação feita pelos pais, que vai de 0 até os 7 anos de idade, visa fazer correções de caráter e dar diretrizes de comportamento que se alinham com o novo corpo recebido, com o novo gênero, adotado para a experiência humana. Se não há uma interferência dos pais nessa época de 0 a 7 anos, a tendência ela cresce, ela se expande, ela se amplia, porque os pensamentos começam a fluir a partir de 5 anos, 6 anos, 7 anos, começam a surgir os pensamentos do passado. Eu começo a me tornar um ser novo mesclado com um ser antigo. E se não houve uma correção, se não houve uma mudança de caráter, se não houve o cuidado de promover o alinhamento por parte dos pais, então a tendência se confirma e eu volto a ter predominância de características do sexo oposto que eu fui na encarnação anterior. Bem, da minha parte, como pessoa, eu posso perceber que há algumas anormalidades em relação aos meus pensamentos e em relação ao corpo e ao gênero desse momento que eu estou encarnado com ele. E se esses pensamentos não estão alinhados, cabe a mim entender que eu não devo dar a vazão, dar alimentação, dar corda, ser recorrente. Eu tenho que alterar o meu pensamento, eu tenho que criar um antígeno para essa experiência. Mas
Se eu já tenho uma tendência anterior, então eu tendo a alimentar esse tipo de pensamento e fortalecer essa convicção. É muito importante a presença dos pais, acompanhamento dos pais e o redirecionamento dos pais para uma criança que apresenta certas tendências diferentes da tendência do gênero que encarna hoje. Então, essa é uma questão. Agora, a última é como se forma a dificuldade financeira. Por que existem pessoas que são muito boas e vivem uma vida miserável? E por que tem pessoas que são muito ruins com relação a comportamento, caráter e consideração em relação às outras pessoas, não têm um pingo de amor ao próximo e são prósperas? Não tem a ver com bondade ou com maldade a questão da riqueza. É a questão do pensamento pertinente, do pensamento coerente. Quem pensa muito em dinheiro, tanto faz se é bom como mal, está alimentando conexões cerebrais, está alimentando o espírito da riqueza em si e criando poder para estabelecer a riqueza em sua própria vida. Então, a mesma coisa com relação à saúde, em relação à prosperidade, em relação a relacionamentos. O que nós pensamos se consolida à medida em que nós somos recorrentes, que nós somos repetidores daquele comportamento, daquela atitude, dessa maneira de ser. Eu espero que esses esclarecimentos tenham sido interessantes para você. Nós vamos continuar a nossa apresentação de perguntas e respostas de maneira breve, mas você pode se abastecer com mais informações no site www.universidadedaluz.org, onde você vai ver uma quantidade de conhecimentos e informações à sua disposição que explicam melhor isso. E, se houver interesse em se aprofundar mais, tem o meu curso básico de autoconhecimento e poder. E depois dele, ainda no nível mais alto ainda, mais elevado, tem o curso avançado de autoconhecimento e poder. Eu espero que você venha fazer companhia às outras pessoas que se juntaram a nós. Junte-se a nós também, visitando o nosso site, universidadedaluz.org. Muito obrigado por sua companhia até agora.